Muito bem, vamos à nossa aula de número 3. Nessa aula nós vamos analisar o comportamento da firma, da empresa. Nós vimos nas aulas anteriores que o sistema econômico ele resolve aquelas 3 questões fundamentais, os 3 problemas básicos da economia, né? O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Essas 3 perguntas são respondidas pelo próprio funcionamento do mercado. É o sistema de preços, né, aquela interação constante entre a oferta e a demanda, que vai acabar levando a um equilíbrio de mercado. Então, o preço da mercadoria é um valor que servirá de parâmetro tanto para as decisões do consumidor quanto para as decisões do produtor. Na segunda aula nós vimos que o consumidor ele compara o preço do produto, né, com a utilidade marginal que aquele produto lhe proporciona. Na primeira hipótese, na primeira formulação da teoria do consumidor, nós tínhamos aquela ideia da teoria cardinal, né, a utilidade de um bem dependendo apenas da quantidade consumida daquele bem. Na segunda versão da teoria do consumidor, tivemos a ideia, aquela visão da teoria da escolha, né, a teoria ordinal. A utilidade obtida pelo consumidor, ela depende, na verdade, da maneira através da qual o consumidor distribui a sua renda na aquisição, né, de vários bens. Bom, e agora a gente tem que analisar o comportamento da empresa, né? O comportamento da firma. A firma vai estar também o tempo todo olhando para o sistema de preços. O tempo todo ela vai tomar decisões agora sobre o quanto ela vai produzir, qual será o seu nível de produção. Então ela vai olhar para o sistema de preços também, ou seja, para as forças de mercado, vai observar qual é o preço do produto e vai basicamente comparar com seus custos. Enquanto o consumidor faz esse cálculo, ele olha o preço do produto com a utilidade marginal que aquele produto lhe proporciona, ele vai fazer isso para decidir se ele vai comprar mais ou menos. A empresa faz um outro cálculo, ela compara o preço do produto praticado no mercado com o custo marginal, o custo de se obter uma unidade adicional de produto. Então, esse é o cálculo que a empresa vai ter que fazer. Para entender a formação do custo marginal, nós temos que, primeiramente, cuidar da teoria da produção. Teoria da produção, depois entramos na teoria dos custos, propriamente ditos, até a gente chegar aí ao conceito do custo marginal. Né? Mas eu já vou adiantando isso. Né? Custo marginal, utilidade marginal, sempre na economia, essa palavrinha marginal, diz respeito a adicional, aquilo que acontece no acréscimo, na adição. Então, utilidade marginal é a utilidade adicional que o consumidor desfruta quando ele aumenta o consumo de um bem. E o custo marginal é também um sacrifício a mais, né? Um sacrifício em termos de dinheiro, inclusive, né? É um esforço a mais que a empresa vai ter se ela quiser obter mais uma unidade de produto. Então, a lógica de funcionamento da empresa é essa, né? Enquanto que o consumidor ele é um agente econômico racional, ele busca maximizar a sua utilidade de acordo com os preços que estão sendo praticados no mercado, o que a empresa tem que fazer, o que é que ela busca fazer? Ela é também um agente econômico racional. O que ela vai tentar é maximizar os seus lucros. Ela vai fazer a comparação, né, entre o preço e o custo de se produzir e vender mais uma mercadoria e vai encontrar o seu ponto de equilíbrio também, comparando, né, a sua receita marginal com o seu custo marginal. Isso nós veremos em detalhes quando abordarmos as estruturas de mercado. Nesse momento, é preciso a gente cuidar aqui da chamada teoria da firma. Então, no nosso módulo 3, começamos aqui com a teoria da firma, que vai mostrar o comportamento da empresa, né? Comportamento da empresa. E a teoria da firma, ela vai se desdobrar em
duas vertentes, duas partes dessa teoria. Vamos encontrar a teoria da produção e teremos também a teoria dos custos. A teoria da produção mostra basicamente as questões técnicas envolvendo a decisão de produzir. Será que vale a pena uma empresa aumentar a sua produção indefinidamente? Não, isso aí não é verdade, porque a partir de um certo momento, nós vamos ver isso daqui a pouco, a produção começa a ter um comportamento desfavorável, a produção não cresce indefinidamente. Nós vamos ver por que isso acontece. E a teoria dos custos, né, ela vai dar um enfoque mais monetário, mais financeiro, mais econômico. A teoria dos custos vai levar em consideração também o preço que a empresa paga para obter fatores de produção. O custo da mão de obra, o custo do próprio capital, o custo dos demais insumos, isso tudo são preços que a empresa vai ter que enfrentar para ela conseguir um certo nível de produção e para conseguir um certo nível de receita. Ok? Então, o primeiro ponto que nós vamos cuidar aí no nosso módulo, no item 3.1, teremos aqui a teoria da produção. Vamos então cuidar aí da produção. Como eu já adiantei a vocês, ela mede exatamente uma relação técnica entre a quantidade de insumos que está sendo utilizada e a quantidade dos produtos que estão sendo gerados. Então, produção, pessoal, quando se falar desse conceito em economia, basicamente nós teremos aqui uma relação técnica. A produção é a geração de bens e serviços. Tá? A produção, vamos colocar assim, ela enfatiza, a teoria da produção, ela enfatiza uma relação técnica entre os insumos empregados pela empresa e a quantidade de produto gerada num certo período. Então, a teoria da produção vai enfatizar isso, uma relação técnica. Então, ela vai trabalhar o tempo todo com relações entre quantidades físicas e não entre valores, entre preços. Aqui nós não vamos fazer nenhuma consideração ainda com relação a valores, tá certo? Apenas com relação a quantidades físicas de produto que a empresa obtém. A economia nos oferece aqui a chamada função produção, ou função de produção microeconômica, ou ainda a função de produção neoclássica. A função de produção pode ser enunciada da seguinte maneira: a quantidade produzida por uma firma, ela é uma função, né? Ela depende, portanto, das quantidades de insumos ou fatores de produção. Nós temos insumos ou fatores de produção. Quanto maior a quantidade desses insumos ou desses fatores de produção, né, supõe-se que vai haver uma certa quantidade de produto. Ok? Para simplificar o nosso raciocínio, vamos reduzir esses insumos ou esses fatores de produção a somente dois tipos. Vamos chamar K, seria o fator de produção capital, e L seria o fator de produção trabalho. Então essa nossa função de produção, ela poderia ser enunciada da seguinte maneira: a quantidade produzida por uma firma, basicamente é a função da quantidade empregada de capital, a quantidade do fator de produção do capital que a firma está utilizando, e da quantidade do fator trabalho.
Então, a quantidade de máquinas, equipamentos, instrumentos, instalações físicas, etc. E L é a quantidade de trabalho, né? Número de horas de mão de obra, etc. A produção gerada pela firma vai depender, em termos físicos, da disponibilidade desses fatores de produção. Okay? O que nós vamos estudar agora é exatamente a influência que esses fatores de produção vão ter sobre o nível de produção. Bom, a empresa pode aumentar a quantidade de capital, pode aumentar a quantidade de trabalho e pode aumentar a quantidade dos dois fatores, ou de um só. Né? É claro que para aumentar a quantidade de trabalho, isso é algo mais fácil de se fazer, né? É mais rápido. A empresa pode contratar mais trabalhadores, se ela quiser, no dia seguinte, né? Amanhã. Nesse momento, ela pode contratar mais trabalhadores. A quantidade de capital já não é algo tão rápido, né? Pode ser que leve algum tempo para comprar novos equipamentos, novas peças, novos veículos e assim por diante. Então, nós temos que pensar como a firma se comporta no curto prazo e no longo prazo. As decisões que a empresa vai tomar no curto prazo, com relação ao nível de produção, e as decisões que ela vai tomar no longo prazo. Essa análise na economia, curto prazo e longo prazo, ela sempre gera alguma dúvida, né? O que é curto prazo, o que é longo prazo? O curto prazo seria um mês, seria um ano, seria 2 anos, e o longo prazo? Seria 6 meses, 5 anos, 10 anos, né? 50 anos? O que é isso? Na verdade, pessoal, essa divisão aqui de tempo entre curto prazo e longo prazo, esses dois tempos, né, na economia, não tem nada a ver com o calendário, não tem nada a ver com o relógio. Curto prazo ou longo prazo diz respeito à disponibilidade dos fatores de produção. Tá? Somente um parênteses aqui, para o pessoal aí da área técnica, eu estou sem retorno nenhum agora. Viu aqui no som? Vamos voltar o retorno aí. Ok? Bom, então curto prazo é um período de tempo no qual pelo menos um fator de produção é fixo. É um período de tempo no qual pelo menos um fator de produção é fixo. O que é isso? Um daqueles fatores de produção não vai se alterar, suas quantidades serão mantidas constantes. Se, por exemplo, nós imaginarmos que a quantidade de milho produzido por uma fazenda, vamos imaginar isso. Uma fazenda, ela tem uma certa quantidade de máquinas, de tratores, né, de equipamentos e uma certa quantidade de trabalhadores. Vamos imaginar que o estoque de capital, a quantidade de máquinas, equipamentos, né, de tratores naquela fazenda não se altere. Então, é um período de tempo no qual um dos fatores é fixo. Portanto, estamos tratando do curto prazo. Não importa se é um mês, se é um ano, 2 anos. Tá? Se um dos fatores é fixo, nós estamos tratando do longo prazo. Apenas o outro fator, ou os demais fatores, se tivesse outros fatores aqui, os outros fatores são variáveis, mas um é fixo, estamos no curto prazo. Agora, no longo prazo, o que nós vamos observar é que nós temos um período de tempo no qual todos os fatores são variáveis. Quer dizer, a quantidade de todos os fatores de produção variam. Se nós estivermos analisando uma fazenda que produz milho e estamos considerando a possibilidade de que ela aumente também seu estoque de capital, né, no longo prazo ela vai ter somente fatores variáveis. Então essa é que é a diferença entre curto prazo e longo prazo. Tá? Esqueçam qualquer associação com o calendário, né? Esqueça isso. O curto prazo e longo prazo diz respeito à modificação do tamanho da firma.
tamanho da empresa. No curto prazo, pelo menos um fator é fixo, portanto, a quantidade produzida vai encontrar essa restrição aí no curto prazo. No longo prazo, todos os fatores são variáveis e as restrições sobre a quantidade vão ser um pouquinho diferentes. Então, primeiro a gente vai analisar o comportamento da produção no curto prazo. Vamos ver como é que o produto se comporta no curto prazo. Eu vou usar o tempo todo esse exemplo aí de uma fazenda que produz milho para ficar mais fácil a gente visualizar, né? Imagine, por exemplo, que nesse momento não é possível essa fazenda aumentar a sua disponibilidade de máquinas e equipamentos. Então, o único fator variável que nós vamos ter será o fator trabalho. Então, alguns conceitos fundamentais. Estamos aqui trabalhando na análise de curto prazo, a teoria da produção no curto prazo, né? Cadê nosso quadro aqui? Mostra esse lado aqui. Isso. Eu estou sem retorno ainda no som aqui, viu, gente? Melhorar o retorno do som aí, que não estou ouvindo nada. Vamos lá? Análise de curto prazo. A primeira coisa que nós temos é o produto total. O produto total, vamos usar aqui a sigla PT, corresponde basicamente à quantidade produzida. Então, o produto total durante um certo período de tempo, né, durante um mês, durante um semestre, é igual à quantidade de milho que foi gerada por aquela empresa, por aquela fazenda. Agora, temos também o conceito de produto médio. O produto médio, ou a produtividade média, basicamente ela vai considerar a produção obtida para cada unidade de fator de produção. Ou seja, se eu quiser encontrar, por exemplo, o produto médio do trabalho, o produto médio do trabalho seria a quantidade produzida sobre a quantidade empregada de trabalhadores. Se eu quiser saber o produto médio do capital, eu vou dividir a quantidade produzida pelo número de máquinas e de equipamentos. Se eu tenho, por exemplo, 1 tonelada de milho e utilizo 10 trabalhadores, então o produto médio do fator de produção trabalho vai ser 1 tonelada dividido por 10 trabalhadores, vai dar aí 100, uma média, né, de 100 quilos de milho por trabalhador. Se eu produzo 1 tonelada de milho e tenho, digamos, 2 tratores, então cada trator responde aí por 500 quilos de milho. Essa é a ideia do produto médio. Bom, como nós estamos considerando aqui a quantidade, função da quantidade de capital, né, a quantidade de produto que foi gerado pela empresa, é função da quantidade de capital e da quantidade de trabalho, e o trabalho, nós estamos considerando esse aqui como fator variável, esse aqui como fator constante, nós vamos o tempo todo aqui nos referir ao produto médio do fator trabalho. Tá? Vamos trabalhar aqui com esse fator. O produto médio do fator trabalho vai ser basicamente a quantidade gerada pela empresa dividido pelo número de trabalhadores. Agora, além do produto total e do produto médio, nós podemos ter também o chamado produto marginal. O produto marginal, olha aqui mais uma vez a expressão, né? Marginal em economia, que significa na margem, né? No acréscimo, na adição. O produto marginal ele vai buscar mostrar para a gente o acréscimo na produção, o acréscimo que a empresa obtém na produção, quando ela realiza um acréscimo no uso dos fatores de produção. Então, o produto marginal, vamos, por exemplo, utilizar aqui o produto marginal do trabalho, PMAL, produto marginal do trabalho, é o acréscimo na quantidade produzida quando nós acrescentamos também
mais fator trabalho. Digamos que nós contratamos um novo trabalhador, então ΔL seria igual a 1, na nossa fazenda de milho, e a nossa produção aumenta de 1 tonelada para 1,2 toneladas, ou seja, 1 tonelada e 200 quilos. Então esse novo trabalhador aqui foi responsável por mais 200 quilos, por um acréscimo na produção. Essa é a ideia do produto marginal do trabalho. A mesma coisa, o produto marginal do capital. O produto marginal do capital seria a quantidade de produto dividido pelo... o acréscimo na quantidade de produto dividido pelo acréscimo na quantidade de capital. Se eu comprar mais um ou mais 2 tratores, eu terei um certo aumento na quantidade produzida. Bom, esses conceitos aqui vão servir para quê? Produto total, médio e produto marginal. Para que vão servir? Vão servir para mostrar um fenômeno que a teoria microeconômica reconhece como a chamada lei dos rendimentos decrescentes. A lei dos rendimentos decrescentes nos mostra que a produção de um determinado bem ou serviço se comporta da seguinte maneira. São 3 momentos bem distintos. Tá? Vamos fazer aqui um gráfico mostrando como é que essa produção vai se comportar. Bom, para vocês acompanharem também, esse gráfico pode ser encontrado aí no nosso módulo, na página 4. Eu vou fazer esse gráfico que nós temos aí na página 4, vou explicar cada uma